bom dia para você, é um prazer a gente estar juntos. E eu quero ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o seguinte texto. De novo, se retirou Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse é um texto tão singelo, tão bonito, tão delicado. Ao mesmo tempo ele é grotesco para os nossos sentidos e para os nossos polimentos e refinamentos e etiquetas, para a nossa atitude politicamente correta, para a nossa asepsia, para as nossas noções de higiene, para a nossa ocidentalização, para a vanglória e superioridade da nossa civilização que se julga tão bem banhada, lavada e perfumada e enluvada e meticulosa. Esse texto é uma agressão, porque trazem a Jesus um homem que tem um impedimento na língua, ele é gago, é travado e é surdo. Ele não ouve. Provavelmente ele não nasceu assim, ficou assim. Do contrário, se ele tivesse nascido surdo, ele não teria conseguido articular coisa alguma, especialmente ainda sendo gago. Um surdo que não é gago, não fala, imagina um surdo que ainda tenha esse impedimento na construção nervosa no que diz respeito a expressar palavras. Então esse homem deve ter ficado assim no curso da vida. E perdeu a audição, já tinha um problema de gagueira, e esse problema se acentuou com o passar do tempo. Ele é levado a Jesus. E Jesus faz algo que a gente acharia completamente estranho, esquisito. Ele passa o saliva no dedo, aplica nos olhos do homem. Imagina só, se eu chamasse você para aparecer aí na reunião do caminho, e chegasse lá e você me visse emplastando assim o dedo com saliva e passando nos olhos da moçada, ia ser um choque. Jesus fez isso tirando o homem um pouco à parte, passou saliva nos olhos dele, passou saliva na língua dele, tocou no homem, ele simplesmente tocou nos sentidos do homem. De fato, ele foi e tocou na língua do indivíduo, tocou nos ouvidos do indivíduo, botou a mão na cabeça do homem e orou por ele. E antes de dar como concluído o que ele tinha feito, ele arranca de si um suspiro e diz uma palavra em aramaico, efatá, que quer dizer abre-te. E aí os ouvidos do homem se abriram, o impedimento da língua soltou e ele passou a falar desembaraçadamente. Jesus fez um pedido absurdo. Chamou o homem e os amigos e disse, olha, eu queria que ninguém ficasse sabendo. Não dá para você curar um cara que era mudo e não querer que ninguém fique sabendo, né? No primeiro encontro do indivíduo, alguém dissesse, oi, tudo bem? Pronto. A confusão estava feita. Jesus disse, olha, você está curado, mas eu não quero fazer disso uma propaganda, seja discreto. E o povo, no entanto, não deixava de ouvir, porque obviamente os homens saíram dali e disseram o que Jesus tinha feito, e as pessoas se maravilhavam, dizendo, ele não só abre os ouvidos dos surdos, mas faz falar também os mudos, faz tudo maravilhosamente bem. Por que eu estou dizendo isso aqui a você? É porque
Conquanto eu tenho a certeza de que a maioria dos que estão me vendo e ouvindo não sofram fisicamente desse problema, embora haja alguns que sofrem e esses não estão tendo nem o privilégio da tradução simultânea com sinais, a menos que alguém em casa esteja ajudando, mas há outros que conseguem ouvir com esses ouvidos, mas estão completamente mocos do ponto de vista da audição espiritual. E conseguem falar com a língua, mas não conseguem de fato se comunicar com a vida. É um nível mais profundo. E aí, nesse sentido, eu sei que eu tenho diante de mim, em cada casa, lugar, hotel, recanto, onde essa imagem esteja chegando, uma quantidade imensa de pessoas entupidas. Pessoas que se fecharam, se enclausuraram, se vedaram, se trancaram, se blindaram. Às vezes o indivíduo vai deixando que isso cresça dentro dele no curso de muitos anos. É um processo de ir se fechando, e se bloqueando, e se lacrando. Às vezes é trauma. O indivíduo ouviu tudo que não queria ouvir na vida e decidiu que ele não ouve mais nada. Então, se você buzinar, ele pula. Mas se você tentar falar com ele, com o coração dele, ele não ouve. Ele manteve a audição só para as funções da vida. Só para atravessar a rua, fazer negócio, contar dinheiro, dizer se vai chover ou não vai chover. Mas se a mulher dele, por exemplo, quiser falar com ele, já não consegue. Se ela quiser falar alguma coisa que ele responda, ela vai ter que falar de carro, casa, trabalho, dinheiro. Mas se falar dele, do coração, ele não ouve. Você conhece gente assim? Uma quantidade enorme de pessoas que tem ouvido só para as funcionalidades da vida, mas não tem audição para nada que seja existencial, que seja do coração, que diga respeito ao ser. Aí estão bloqueados. A mesma coisa com a boca. O cara pode ser até um bom vendedor de carros usados, uma lábia da pesada, um corretor imobiliário, um político que dá nó em pingo d'água. O problema dele não é falar. O problema dele é só se comunicar. Do ponto de vista da funcionalidade, ele fala. Mas se tiver que falar de alguma coisa relacionada ao coração do outro ou ao dele, ele não tem língua. Ele é gago. Isso é que me choca. De ver às vezes pessoas que compreendem bem as coisas, mas que são surdas em relação a qualquer coisa que diga respeito ao coração. E pessoas que são capazes de falar para a vida e impressionar pessoas, mas que são incapazes de um diálogo onde a fala que tem que ser falada seja aquela que diga respeito ao coração, ao do indivíduo e ao do outro. Nessa hora, bloqueia tudo, fecha tudo. E há muita gente sofrendo por causa disso. A família sofre, os relacionamentos todos ficam na superficialidade, não há nada que desça mais fundo na vida, na alma, no ser. O indivíduo mantém-se aberto apenas para as exterioridades da existência, só para aquilo que está acontecendo do lado de fora. Mas se disser respeito ao mundo interior, ele é surdo, ele está bloqueado, fechado, ele não quer ouvir, e ele também não quer se abrir. E aí a alma vai morrendo ali dentro. Fica numa situação infinitamente pior do que a de um homem que sofre desse mal do ponto de vista físico. Sofrer desse mal do ponto de vista físico já é um transtorno terrível. Sofrê-lo na perspectiva psicológica e espiritual é um desastre. Porque o indivíduo mergulha numa profunda solidão. E a alma vai perdendo a capacidade de se exercitar, de trocar, de se relacionar. E as pessoas vão adoecendo. Ele adoece, os que estão em volta dele adoecem profundamente, porque mantêm-se agora vinculados a uma maneira de se relacionar que não é normal, só porque esse cara está entupido. Entupido de trauma, entupido de preconceito, ou de raiva, ou de ressentimento, ou de ódio, ou bloqueado, ou se sentiu invadido, estuprado na alma em algum tempo e resolveu botar essa amargura na frente dele, essa fortaleza. Agora, hoje,
que você ouviu isso aqui, com toda a simplicidade, que é a palavra do Evangelho, você está tendo a chance de sofrer essa intervenção grotescamente maravilhosa de Jesus, que quer abrir você. Para mim, mais do que qualquer coisa, o que fala nesse texto aqui, não é o fato dele tocar com saliva a língua do homem, ou o ouvido, e orar pelo homem. É o suspiro que Jesus arranca de dentro dele. Uma suspirada. E diz, Efatá, abre-te. Esse suspiro, mais do que qualquer coisa, me fala dessa ansiedade, esse desejo de Deus, usando uma terminologia humana, esse desejo de Deus, essa vontade de Deus de abrir você, de desentupir você. Assim. Efatá. É como se ele estivesse criando audição, criando espaço no coração, criando ecos no coração, criando palavras no coração, criando vozes no coração, criando no coração do indivíduo a possibilidade dele se abrir e se externar, se expor. Você está me vendo aí? É com você que eu estou falando. Você que anda bloqueado, entupido, fechado. O pessoal em casa olha para você, você é um ser hermético. Chegou a hora, chegou o dia de você se desentupir, se desbloquear. E de alguma coisa acontecer, para que você não seja apenas uma pessoa que tem audição e possibilidade de falar para o mundo externo, mas você tenha audição para ouvir as coisas que dizem respeito ao coração, e tenha coragem de ouvir sobre o seu coração e ouvir seu coração e ouvir-se a si mesmo. E tenha também a coragem de falar do coração, de abrir o ser. A gente que está aí, me vendo e ouvindo agora, que está há décadas fechada, bloqueada, entupida. Hoje, ouça essa respiração divina, essa vontade de Deus. Efatá, abre-te, e que o Senhor te abra agora. Efatá, que Deus abra você agora e desentupa o seu ser e deixe você aberto para a vida. Esse é o meu desejo de todo o coração. E se você crer, assim será com você. Essa é a promessa do Evangelho, essa é a palavra de Deus. Você está vendo aí o endereço do meu site, o www.caifabio.com, e também o endereço do caminho. E eu queria que você viesse nos visitar um domingo desses aqui em Brasília. Vai ser um prazer enorme. Está aí Teatro La Salle, domingo, 19h30. Venha e traga muita gente com você. Deus o abençoe e até a semana que vem. Até lá então.